E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Na quarentena de boa? Algumas pessoas vieram falar comigo para falar sobre nazismo e fascismo, que são dois temas que são muito interessantes, ainda mais para o momento que nós estamos vivendo. Só que eu estava pensando, para falar desses dois temas, nós temos que falar de algumas coisas que aconteceram antes. Então esse vídeo vai ser sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Vocês entendendo o que acontece antes do nazismo e fascismo com a Primeira Guerra Mundial, fica melhor porque aí depois a gente consegue falar o que acontece com a Alemanha e com a Itália na década de 20, depois a crise de 29, e aí dá para ter um panorama do que acontece na Europa naquele período. Então, mantendo a proposta, né, de aulas curtas, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês do antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1914 a 1918. Foi um pouco mais de 4 anos, que foi de final de junho de 1914 até novembro de 1918. Basicamente, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um conflito de países europeus, de potências imperialistas, que estavam buscando o monopólio e o controle das colônias por conta das matérias-primas. Esse não foi o único aspecto, esse foi o primordial. Também teve as questões nacionalistas, que eu vou falar adiante. O que significa dizer que a Primeira Guerra Mundial é um conflito entre potências imperialistas europeias? Vamos voltar 150 anos aproximadamente. Em meados do século XVIII, na Inglaterra, começa algo chamado Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi quando nós tivemos a substituição do trabalho manual pelas máquinas. O que significa dizer isso? Até o século XVIII, meados do século XVIII, o trabalho basicamente ele era manual, artesanal. Você tinha um artesão que fabricava as mercadorias. No século XVI, século XVII, nós temos o surgimento das primeiras manufaturas, que eram oficinas. Aí você tinha vários trabalhadores, vários operários ali, mas o trabalho ele era basicamente manual. E antes disso, a base do trabalho ele era agrícola. Significa dizer o quê? Que as pessoas elas trabalhavam na terra e elas produziam aquilo que elas se alimentavam. É o que nós chamamos de economia de subsistência. Esse panorama ele se altera na Inglaterra ali em meados do século XVIII, 1760 para frente. Na Inglaterra nós temos uma nova classe social, que é a burguesia. A burguesia nesse momento ela se coloca como classe dominante, mas ela tinha enriquecido através do comércio. É por meio da Revolução Industrial que nós vamos ter as máquinas. As primeiras máquinas elas são máquinas a vapor. Isso faz com que a produção aumente drasticamente. As primeiras indústrias, as primeiras fábricas eram fábricas tecelã. Utilizavam como matéria-prima basicamente o algodão. Mas o que vai acontecer? A Revolução Industrial ela se expande. Algo que começa na Inglaterra vai se expandir para a Europa Ocidental muito rapidamente. A França, o norte da Itália, a Bélgica, um pouco mais tardiamente partes da Rússia e da Alemanha, que na época não se chamava Alemanha, era a Prússia, também começa a se industrializar. Por que isso é importante? Porque com a industrialização, esses países eles vão necessitar cada vez mais de matérias-primas, que é um recurso não renovável. O que vai acontecer? Os países europeus eles começam a dominar e invadir territórios, principalmente no continente africano e algumas partes do continente asiático, o Oriente Médio também, né, que fica na Ásia, mas basicamente o continente africano. Para que vocês tenham uma base, em 1830 a África era um continente totalmente livre, você tinha ali a sua diversidade cultural e étnica. E em 1902 apenas dois territórios ainda ficam livres, que é a Libéria e a Etiópia. O restante da África ele é totalmente dominado por essas potências europeias que estavam atrás das matérias-primas. Esse conflito entre os países europeus, de um lado você tem a França e a Inglaterra, de outro lado a Alemanha,
vai dar origem à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Alemanha ela vai se unificar no ano de 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana. Ela vai se formar como um Estado nacional. Ela vai começar a se industrializar mais tardiamente e ela vai ir atrás dessas colônias que eram dominadas pelos outros países europeus. Então, quando nós falamos que a Primeira Guerra Mundial é um conflito imperialista entre potências europeias, significa dizer o quê? Essas potências europeias que se industrializaram no correr do século XIX, nos anos 1800, elas necessitam cada vez mais de matérias-primas, elas necessitam de mão de obra barata, que também é muito importante, e é desse conflito que vai resultar a Primeira Guerra Mundial. Tem outras questões, como o nacionalismo. Você tem a região dos Balcãs. Ali você tem uma região que é culturalmente e linguisticamente de eslavos, e eles procuram fazer uma grande nação, a Grande Sérvia, que à época era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Essas questões nacionalistas, elas estão imbricadas. A Alemanha, você vai ter o pan-germanismo, que é a questão da Grande Alemanha, uma nação imperialista que consiga rivalizar com a França e com a Inglaterra. É uma outra questão. Na Guerra Franco-Prussiana, a França ela perde alguns territórios para a Alemanha, também tem a questão do revanchismo francês. Mas basicamente, qual que é a origem da Primeira Guerra Mundial? É uma disputa entre as potências europeias por conta do controle das colônias, né? Tanto que nós temos o chamado neocolonialismo. O neocolonialismo é a invasão e a exploração do continente africano, parte do continente asiático e americano por conta dos países europeus. E eles estão disputando essas colônias por conta das matérias-primas. Então, no eixo central de análise e entendimento da Primeira Guerra Mundial, nós temos um conflito entre essas nações europeias para controlar as colônias que são frutos para suas matérias-primas. Então, o eixo central da Primeira Guerra Mundial é essa. É o controle, é a disputa do controle das matérias-primas das colônias africanas. Eu vou parar por aqui, né? Porque eu estou falando só dos antecedentes. Aí depois nós vamos conversar sobre como foi a Primeira Guerra Mundial e as consequências. Entendendo isso, dá para ter uma base do que vai acontecer com a Alemanha, que adiantando ela vai ser derrotada. A Itália troca de lado, mas também passa por uma crise. E esses dois países com essa crise muito profunda vão dar base e sustentação para o nazifascismo que vai vir com muita força na década de 20. Mas isso fica para os próximos vídeos. Firmeza? Falou aí.